A ministração da palavra do Senhor. Amados, amados irmãos, nós temos aqui a palavra do Senhor aberta no livro de Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 12. Efésios, capítulo 2, versículo 12. E diz a palavra do Senhor: Estáveis naquela época, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. Eu tenho meditado, amados, nessas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo realmente foi um vaso preparado por Deus. É impressionante como Deus pode trabalhar na vida de alguém que ele apontou a sua seta. O profeta Jeremias disse que o Senhor apontou a seta para ele. Davi usa várias vezes expressões semelhantes. Você que está me ouvindo nesta noite, saiba que você não é uma obra do acaso. Você não é uma obra do destino. Você não é um parto indesejável. Você não é um erro que foi mal programado. Não foi um encontro de sua mãe com seu pai naquela noite de festa e de repente foi um acidente de percurso e você nasceu. Ainda que tenha acontecido desta forma, há uma mão poderosa que permite o Deus soberano. E ali havia o apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus Cristo ele diz que chegaria épocas em que os homens iriam matar os discípulos, achando que estava fazendo para Deus uma grande obra. Mas ali o apóstolo Paulo, Saulo ele estava, meus amados irmãos, ele estava vivendo na ignorância. Ele não tinha conhecimento. Ele não fazia aquilo porque ele sabia. Saulo ele iria matando aquelas pessoas e permitindo que matasse e pegando as mulheres dentro das sinagogas, do local de reunião da igreja, pegava pelos cabelos, arrastava as mulheres para fora, as crianças, os homens. Ele permitiu, deu ordem que matasse a Estevão. O que nós aprendemos com tudo isso é que Saulo não fazia aquilo por consciência, ele fazia aquilo porque ele amava o Deus de Israel. Ele dizia dentro da sua mente, dentro do seu coração, esses homens que estão aí estão querendo destruir a obra do Deus eterno, dizendo que esse homem aí, que é um embuste, é um caloteiro. Ele diz que é o Messias enviado. Ele não é. Ele não é o Messias. E Paulo ele estava cheio de convicções. Saulo estava cheio de convicções. E ele vinha fazendo esta obra em nome do Deus eterno. Só que o Deus eterno tem os seus caminhos. E ele quer iluminar a todo homem, quer esclarecer a todo homem. E Saulo sai com uma junta de soldados em direção a Damasco. E ali o Senhor aparece a ele. Conhecemos toda essa historicidade, essa realidade que aconteceu. E Saulo foi esse homem compromissado. Quando ali havia Ananias que estava orando, naquele exato momento, e Deus ali fala com Ananias, dizendo que um homem iria aparecer na casa dele. E quando Deus, o Eterno, falou o nome do homem que ia aparecer ali, Ananias disse: Mas o que é que eu fiz para que tu envie para minha casa o maior matador de irmãos, o maior perseguidor do evangelho? Senhor, o que é que eu fiz? Né? Talvez me parece que Ananias ficou estupefado. Isso que se eu estivesse perguntaria, e eu creio que naquele momento ele toma um susto e Deus ele diz: Não temas, Ananias, porque este homem, Saulo de Tarso, é um vaso escolhido. Oh, louvado seja Deus. Irmão, talvez você tenha um vizinho que pertence a uma outra religião, talvez até de matriz africana. Deus não tem compromisso com religião nenhuma. Ele está buscando homens tementes, homens que obedeçam a sua palavra. E ali ele via que Saulo era um homem que tinha sido preparado, e nem Saulo sabia. Saulo falava muitos idiomas. Saulo era um homem preparadíssimo, mas ele
ele disse que todas as coisas tinham se tornado como lixo em comparação à excelência da manifestação do poder de Jesus Cristo, da sabedoria. Ele chega a escrever em Coríntios, pelo Espírito Santo, dizendo que toda a pregação que ele pregava, toda a mensagem que ele dirigia, não era fruto da inteligência que ele tinha aprendido na Grécia, aos pés de Gamaliel. Ele mesmo tinha dito que ele era israelita da tribo de Benjamim. Ele disse que ele era cidadão romano e sobrepujou a todos da nação na sabedoria e no conhecimento da letra da Torá, do Pentateuco, amados. E naquele momento ele disse: a minha mensagem não foi em persuasão humana, nem em sabedoria humana, para que ninguém tivesse a sua fé apoiada na intelectualidade humana, no conhecimento da letra humana. A minha mensagem ela veio por revelação do Espírito Santo para que todos tenham a sua fé apoiada no poder de Deus. E agora eu me deparo com Saulo, aqui na sua epístola aos Efésios, retratando algo do passado, dizendo que nós estávamos sem esperança e também estávamos sem Deus no mundo. Amados, que profundidade é essa palavra. Nós estávamos em alguma religião de matriz histórica neste país, onde nós sabemos que o domínio era da Igreja Católica Apostólica Romana, que investiu na coroa portuguesa para poder as cidades, os países do Novo Mundo que fosse descoberto, fosse a religião oficial o catolicismo romano. E ali Roma patrocinou com o Vaticano as naus, as companhias de navegações em descoberta ao Novo Mundo. E o Pedro Álvares Cabral ancorou aqui no Monte Pascoal, no sul da Bahia, praticamente na cidade de Porto Seguro, entre Santa Cruz de Cabral, onde avistou o Monte Pascoal, e ali foi descoberta as terras onde nós estamos habitando hoje. E ali se tornou a religião oficial através dos jesuítas que catequizavam. Amados, nós sabemos que essa era a religião que nós frequentávamos muitos. Muitos de nós somos oriundos, que ninguém nunca perguntou qual era a nossa religião. Nós, o apóstolo Pedro, ele diz que nós não fomos comprados nem com prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos continuar vivendo nas tradições que nossos pais nos ensinaram. Nós tínhamos uma tradição que nós já nascemos e nossos pais nos introduziu, e assim também os pais dos nossos pais, né, os nossos tataravós, né, eles também foram seguindo essa sequência de tradição religiosa. Nós estávamos sem Deus. Mas uma das palavras que mais me chamam a atenção é que Paulo fala à igreja de Efésios dizendo que nós estávamos sem esperança. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, a palavra do Senhor nos fala que, meus amados irmãos, nós estávamos também sem esperança. Estávamos também sem esperança. Quando ele fala sobre a ressurreição. Ali o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Tessalonicenses, ele diz que não queria que os irmãos ficassem como outras pessoas que não tinham esperança, que não tinham mais fé daquelas pessoas que dormiam, que morriam, elas não tinham esperança da ressurreição. Elas estavam ali sem esperança. E o apóstolo Paulo escreve ali à igreja em Colossenses para que os irmãos tivessem encorajados, que os irmãos não ficassem como aquelas pessoas do mundo que não tinham uma esperança depois da morte, que era a esperança da ressurreição eterna. E Deus, ele, na sua infinita misericórdia, aí nós vemos o apóstolo Paulo, na sua infinita, na sabedoria que Deus passou para ele, né? Vem e escreve essa carta à igreja de Éfeso, né? Falando sobre que nós, antes de ter esse encontro com Cristo, estávamos também, perdão, irmão, sem esperança, porque não tínhamos a esperança da vida eterna, não tínhamos a esperança da ressurreição.
Então, Paulo escreve também à igreja de Corinto, dizendo aos irmãos que estavam sendo influenciados, naquele exato momento, estávamos sendo influenciados por pessoas que não tinham essa crença, não tinham a fé no Senhor Jesus. E eles estavam influenciados, achando que eles deveriam viver a vida e que depois eles morreriam e não teriam mais sequer esperança na vida, morreria e não ressuscitaria e ali acabou. Morreu, acabou. Então o apóstolo Paulo escreve dizendo: Amados irmãos, se nós não temos esperança na ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós devemos então comer e morrer, e acabou a história. E nessa carta aqui, na Epístola aos Efésios, ele escreve dizendo que nós estávamos também separados da vida de Deus. Efésios capítulo 2, estávamos separados da vida de Deus pela ignorância que havíamos em nós. Nós andando, né, pelo espírito da desobediência, os espíritos do ar que operam nos filhos da desobediência, cujo qual nós éramos filhos da desobediência, e é sobre esses filhos da desobediência que virá a ira de Deus. Então Paulo, ele enaltece essa esperança que nós temos. Ele escreve dizendo que três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor, amados irmãos. E essa é a nossa esperança, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro escreve dizendo que não ia demorar a chegar um período onde as pessoas iriam verdadeiramente dizer que a vinda do Senhor já não iria mais acontecer. Homens andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo que a vinda do Senhor já não é mais real, já não vai mais acontecer, porque desde o tempo em que elas viviam, desde o tempo que elas existem, que elas ouviam falar da vida do Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro disse que iriam aparecer homens andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo que o dia do Senhor já não iria mais acontecer, que o dia do Senhor já era passado. Mas para nós que cremos e temos esperança da vinda do Senhor, virá um novo céu e uma nova terra, que ali reinará a justiça. Ele diz: quando se manifestasse o Senhor Jesus nos ares, tomando vingança de todos aqueles que não creram no Evangelho, todos aqueles que não obedeceram ao Evangelho, a vós que sois atribulados, quando se manifestar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomando vingança de todos aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam, e dos que não conhecem, com voz de alarido de arcanjos e o toque da trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E ali, o que é corruptível não pode herdar a incorruptibilidade. Os nossos corpos serão transformados. Essa era a esperança da igreja. Essa sempre foi a esperança da igreja. Quando aqueles irmãos eram lançados nas arenas, nos anfiteatros, como atração ao público que queria ver os dentes famintos dos leões esmiuçando os ossos, rasgando a carne dos irmãos. Literalmente o sangue jorrava e a plateia no Areópago, nas arenas, iam às arraias da loucura, ferventavam-se e gritavam aos gritos dolorosos dos irmãos que tinham seus filhos, que tinham suas filhas, seus maridos, suas esposas destruídos, esbagaçados. Eles iam ali de cabeça erguida e eles poderiam também dizer, como o nosso irmão Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim um dia se levantará.
Aquela igreja, aqueles amados irmãos, não estavam vivendo nas promessas materiais de uma sociedade hedônica, uma sociedade que busca a religião para se locupletar. É como se o nosso Senhor Jesus Cristo estivesse morrido na cruz para atender a Lacarte, qual gênio da lâmpada mágica, qual fantasia de Alice no País das Maravilhas, um filme de Walt Disney, ou uma película cinematográfica, ou uma novela, uma teledramaturgia. É como se o Senhor Jesus tivesse morrido na cruz para atender a Lacarte os desejos carnais, as necessidades humanas. Nós observamos que as pessoas querem carro, casa, chave, bênção, profecias que massageiam o ego, lisonja de um evangelho de mentira que é levado adiante por pastores mercenários. O apóstolo Pedro já nos advertia, amados irmãos, na sua epístola, dizendo: amados irmãos, amados filhos de Deus, assim como houve falsos mestres, assim como houve falsos profetas, haverá falsos mestres, haverá falsos profetas. Eles vão enganar a muitos, e por causa desses homens, eles vão misturar a palavra de Deus com veneno. É como se alguém quiser matar um rato, mistura a coisa mais gostosa, um queijo com veneno, uma carne com veneno, e eles com uma mente diabólica, de forma dissimulada, de forma disfarçada, eles vão misturar o veneno com a palavra verdadeira, e muitos serão enganados, e por causa desses homens será blasfemado o caminho da verdade. Observe, meus amados irmãos, heresias dissimuladamente encobertas, diz a palavra. Observe quantas pessoas têm blasfemado do Evangelho por causa desses falsos pregadores, esses falsos pastores que se intitulam-se a si mesmos e que estão nas redes de televisão, ensinando um evangelho de mentira com campanhas miraculosas, com areia ungida, com folhas ungidas, com azeite de oliva de várias cores, vários cheiros, vários sabores, para poder ludibriar aquelas pessoas que também não têm amor à verdade. Como é que uma pessoa que busca a Deus de todo o seu coração, será que Deus é injusto para deixar essas pessoas enganadas por esses homens? Será que essas pessoas vão ficar enganadas se eu dobrar o meu joelho debaixo de um pé de manga? Se eu dobrar o meu joelho na beira de uma praia, se eu dobrar o meu joelho no meu quarto, onde eu estiver e com todo o meu coração, invocar o nome do Deus eterno, aquele que é inomenclaturado, autoexistente, e de todo o meu coração buscar ao Senhor. Senhor ouvinte, amigo da palavra de Deus, você acha que Deus vai nos deixar enganados? Você acha que Deus é um Deus malvado que não vai ouvir a voz de todo aquele que clama? Ele diz em sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz em sua palavra: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas novas e firmes que não sabe. Ele diz na sua palavra: clamas a mim e glorificar-te-ei o meu nome na tua vida. Clamas a mim no dia da tua angústia, que eu te responderei e tu me glorificarás. Um coração quebrantado e um espírito contrito não desprezarás, ó Deus. E como é que está escrito na santa palavra de Deus, que nos últimos tempos, ouvinte das escrituras sagradas, ouvi a palavra do Senhor. Nos últimos tempos, diz a palavra de Deus, que Deus iria enviar para a terra a operação do erro. A operação do erro na vida desses homens malignos que têm cumprido a santa palavra de Deus.
A operação do erro seria enviada para todos que não amaram a verdade. Eu irei repetir: essa operação do erro desses falsos mestres e esses falsos profetas são para aqueles que não tiveram amor, que não têm amor à verdade. O apóstolo Paulo sauda a igreja aos Coríntios dizendo: a paz do nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo a todos aqueles que amam ao Senhor com um amor incorruptível. O Senhor Jesus, aqui, quando peregrinou na terra, ele disse: todos vocês que estão me ouvindo saberão se esta palavra é minha ou se é do meu Pai que me enviou. Todo aquele que é da verdade vem para a verdade. A luz se manifesta, disse Paulo aos Efésios. Tudo que é luz se manifesta. Quem é da verdade vem para a verdade, para que as suas obras sejam vistas, que são feitas na verdade. Quem é das trevas não vem para a luz. Ora, meus amados irmãos, nós estamos com a verdade. O apóstolo Paulo diz que é na presença do Senhor que falamos, que nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Mas se porventura você faz parte de uma religião, seja ela evangélica, seja ela qual for o nome que ela queira ter, e você vai neste lugar em busca de locupletar as suas necessidades, para fazer barganha com Deus, para fazer de Deus uma troca de valores, uma overnight, uma bolsa de valores, você vai ouvir naquele grande dia: apartai-vos de mim que não vos conheço. E você vai dizer: mas Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz maravilhas, mas nada disso é uma confirmação de salvação. Tudo está no pretérito do passado. Eu fiz, eu expulsei. Mas agora, o que você está sendo? Será que você não se apostatou? Será que você não tem amado o presente século? O apóstolo Paulo exorta a Timóteo dizendo: Timóteo, conjuro-te pelo Deus vivo, que pregues a palavra. Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Ele escreve para o nosso amado irmão Tito, jovem, lá no capítulo 2, verso 2. Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Lá em Efésios capítulo 4, exorta o apóstolo Paulo aos amados santos irmãos da cidade de Éfeso: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só saia palavras que sirvam para a edificação, tanto daqueles que te ouvem, como a ti mesmo, em uma retroalimentação. Porque aqui agora eu estou pregando, mas eu não tenho nada escrito na minha mão, não tem nenhum papel, é o Espírito Santo que me traz essa palavra, eu estou ouvindo ela